E aí, galera, queria agradecer vocês mais uma vez pelos comentários no último vídeo. E cá estamos nós, na terceira edição do Boteco Radical, e agora com uma convidada. Oi. Roda a vinheta. Como o Boteco de hoje tem convidado, a gente vai inaugurar que isso aconteça de vez em quando. Sempre que tiver alguém aqui por Curitiba que é brother, a gente vai trazer para trocar uma ideia também. Isa, se presente. Eu sou a Isadora, Santa Catarina, não sou aqui de Curitiba. E aí me botaram aqui no meio desses dois malucos pra gente trocar uma ideia. Mas é isso. Continuem respondendo as perguntas no vídeo, nos comentários, pedindo pergunta no comentário, que a gente vai responder através dos comentários do YouTube mesmo. Sim. É isso aí. E aí a ideia é pegar isso aqui e fazer um assunto maior. Então a gente vai ler a seguinte pergunta. Se algum dia os seres humanos criassem uma verdadeira inteligência artificial com consciência, ela seria propriedade do Criador ou não? Seria classificado um filho do Criador? Teria direitos naturais? Teria direito à herança do Criador? O que você acha, Isa? Depende da vontade do legislador. Isso é uma resposta que parece óbvia, mas nem tanto, porque é muita coisa. A inteligência artificial teria consciência para responder pelos seus atos? No caso, esse caso, é o pressuposto. Seria uma inteligência artificial consciente. Sim. E, portanto, a questão é, uma inteligência artificial consciente é um indivíduo de direito? Eu acho que ele poderia ter direitos se ele fosse o último. Difícil. Se ele fosse o último herdeiro. Mas, assim, considerando direitos, em geral, o ser humano tem direitos naturais por ser humano. Uma inteligência artificial consciente, por ter consciência baseado no ser humano, se torna um ser humano? Aí já não sei. Não, mas a ideia é essa. Porque essa é a ideia, porque para você ter direitos, você precisa ser humano. Não, acho que não. Acho que ele poderia, assim, administrar o patrimônio, ter uma procuração. Se a pessoa... Muito do direito, né, gente? Advogado é uma merda. É isso. Advogado é uma merda. Depende. Ele poderia ter uma procuração, ele poderia administrar os bens da pessoa enquanto estivesse em vida, mas sozinho, eu acho complicado. Cara, eu acho que o Lelis meio que matou a charada no sentido de direitos naturais é atribuído a quem é humano. E mesmo se a pessoa tivesse consciência, ela ainda é uma consciência artificial. Então pode dar pode dar muita merda. Assim como dá merda com um humano, imagina com uma artificial. Ou daria muito certo ou daria muito errado. Mas eu acredito que os direitos naturais não atinjam a inteligência artificial Já como um pensou todo. se ele tá num dia ruim, a configuração não dá certo, alguma coisa assim, não carregou a bateria o suficiente, aí ele vai lá e faz um empréstimo do banco. Imagina se coloca um vírus nele e ele fica meio, tipo... Eu vou vender todos os meus bens e doar o dinheiro. Eu acho que não dá, realmente. Acho que não dá pra confiar na consciência Vale artificial. ressaltar que ninguém aqui é da tecnologia. Não, a gente poderia ter muitos outros argumentos que tivessem um embasamento tecnológico, mas a gente, sei lá, a gente tem uma cientista política, uma galera do direito Uma aqui. galera. Uma galera do Eu tô em 15 aqui, galera. E temos o Lelis de Pode economia. entrar né? os meus assessores. Valeu, galera. Silêncio ali. Oi? Tá, Tá, tudo bem. Tem uma pergunta do Gebrael, grande Gebrael, sempre presente Gebrael. Agressão verbal pode ser punida? Por exemplo, se xingar um cara, ele pode abrir um processo contra o agressor. Difamação seria classificado crime? Para você entender isso aqui, ele está considerando que o Estado acabou. Ah, tá. Não existe mais Estado. Sim. É uma sociedade Eu já ia falar, voluntária. eu já ia responder. Porque eu sou advogado, eu já sei o que você vai falar. Artigo primeiro. É uma sociedade inteiramente voluntária, seja lá qual tipo de organização dessa sociedade, e só contratos privados. E aí, o que seria esse rolê? Isso é um negócio legal pra cacete, que é um negócio que eu tô sempre conversando, que a ideia do PNA, do Pacto de Não Agressão, do princípio de não agressão, do libertarianismo, ela é muito voltada para a agressão física. Ela é basicamente a questão da agressão física, porque era o que se tinha
até pouco tempo atrás, de entender agressão, basicamente. Hoje, com o avanço da questão da psicologia, da psiquiatria e todo o resto, você vê a questão de como o psicológico pode ser agredido também por outras pessoas, sem necessariamente você dar uma porrada na pessoa. Sim. E aí levanta a questão de... E danos profundos, né? Danos profundos, às vezes danos vitalícios e todo esse negócio. E que não é uma questão de danos morais, que normalmente se discute com liberdade de expressão, é uma questão de danos à pessoa mesmo, danos psicológicos permanentes. E que podem gerar custos, inclusive, depois de psicólogo, psiquiatra, remédio, cacete a quatro. E é caro. E a porra toda. Como gerir isso? Isso é uma agressão ou não é uma agressão? Humilhação fere o PNA, não fere o PNA? Porque isso é uma questão muito tênue, que tem a liberdade de expressão em pauta, a velha questão de que as pessoas não têm direito de não se ofender, mas até onde vai a ofensa é onde se torna dano psicológico, sabe? Isso fere o PNA, não fere o PNA. O dano Isso é uma psicológico treta muito poderia louca. ser um dano físico? Como você comprova? Exato, mas a gente tá aqui pra isso. A minha preocupação maior é a seguinte. Eu acho que ia ficar numa discussão eterna do... Você me agrediu? Não, eu não te agredi, mas você me agrediu. Então, se é um contrato individual, se é uma coisa privada, você tem que me pagar, ou, sei lá, ressarcir isso de alguma forma, e aí ficaria numa discussão eterna, que é o que acontece hoje, que é mediado pelo judiciário. Então, eu acredito que é muito complicado. Não, Talvez no vocês... modelo de cidades libertárias, por exemplo, todo mundo tem uma empresa que gera a cidade, você tem justiça privada, você tem gente que vai Sim. fazer a arbitragem do A rolê. treta tá no mecanismo que a gente teria pra definir. A partir desse dano psicológico aqui, ok, existe uma indenização. A partir desse dano aqui, não. Isso aqui não conta. Como que seria feito o mérito dessa questão? Porque, por exemplo, uma das maiores tretas sobre isso hoje são as tais pautas identitárias e tal. Machismo, homofobia, racismo, essas paradas. Que aí tem aquele debate do eu, por exemplo, sou puta a favor de que racismo não deveria ser crime. Porque não é crime você achar que preto é uma merda ou qualquer outra raça é inferior a você, etc. Você achar isso não é um problema. Mas a partir do momento em que você usa isso pra agredir psicologicamente outra pessoa, por exemplo, isso causa danos a outras pessoas, como que a gente avaliaria isso numa sociedade libertária? Nas regras de uma sociedade libertária, isso seria agressão a partir de qual momento? A partir de qual momento é limitar a liberdade de expressão, por mais nojenta que a liberdade de expressão seja, e a partir de qual momento vira agressão? Eu entendi. E outra que é muito complicado, porque você falou agora da justiça privada. Pode ser que uma justiça entenda... Se a gente vai seguir regras diferentes nessa sociedade, uma justiça pode entender que é agressão a partir desse ponto e outra justiça vai querer que seja a partir daquele ponto. E aí a gente vai ficar assim, não, a gente vai naquele. Não, a gente vai nessa, vai naquele, vai nessa. E eu acho também uma outra coisa. Numa situação do divórcio. Eu não quero me separar, se eu me separar eu vou sofrer muito. Ah, mas eu quero, porque pra mim faz bem. Mas pra pessoa, são dois indivíduos. E pra um vai machucar, vai chatear, vai ferir. E pra outra não. E aí? Daí é crime, não é crime? Porque a partir do momento em que você coloca esse dano psicológico, é muito feio, uma linha muito tênue pra você dizer assim, aqui é crime, qual aqui... dano psicológico foi Causado proposital? no divórcio. Não, foi proposital, não, porque o dano do divórcio traição, mas traição é quebra de contrato. Traição é quebra de contrato. Traição é quebra de contrato. Você tem um contrato de casamento, as regras são fidelidade, sim ou não, nem necessariamente você tem regra de fidelidade, mas se você tem um contrato privado, eu e você, por exemplo, e beleza, casamento, beleza, e não pode trair, só pode ficar... a punição depende do contrato. Quebra de contrato, contrato. A partir do momento que qualquer cláusula desse contrato for quebrada, tá desfeito o casamento. Então, se você me traiu, acabou o casamento aqui. E daí, se ambos quiserem colocar uma multa, alguma coisa assim... Sim, é de comum acordo entre as partes. Mas aí... Você quiser pra colocar a questão do dano psicológico, inclusive em contrato? Não, tem que pôr. Porque daí, senão, vai ficar uma coisa muito subjetiva. Não, mas é que no caso assim, do dano psicológico é justamente o que eu falei. Beleza, tem uma cidade que todo mundo que tá ali é voluntário, sei lá, aquela porra de Honduras lá, esqueci o nome da cidade que estão criando lá, esqueci, cidade... Pô, foda-se. Se você sabe o nome da cidade... Comenta aí embaixo. Comenta esqueci, me fugiu da cabeça, enfim... Mas aí tem as regras que todo mundo tá, por contrato, aderindo àquelas regras. Contrato físico mesmo, na porra do contrato social. E beleza. E ali vai ter nessas regras a questão do que é agressão. E ali você vai definir. Mas deve ser punido ou não deve ser punido? Essa mas é a aí pergunta, se só uma parte aderir, vai cair naquela de novo. Não, do tipo... Vocês não estar na cidade, porque a cidade é gerida é voluntarismo, entendeu? Tá. Mas tem que definir no contrato, porque senão... Tem que definir... Mas
Pelo entendendo. seguinte fator. Sabe por quê? Porque senão a pessoa pode alegar assim, eu não sabia que eu ia me magoar tanto, então agora eu vou te processar porque agora eu tô magoada. Eu tô, tipo, sei lá, eu estou depressiva pelo fim da relação, então eu vou te cobrar. Exato. Tipo, Então, se vocês quiserem seguir essas dicas, coloque no contrato essa questão do dano emocional. desde agora. E se precisa de ajuda jurídica? Acho que vou me especializar nisso, adorei a pauta. Muito bom. Muito especialista que sou de relacionamento. KKKK. O quanto a política é importante para os relacionamentos? O quanto a política é importante para os relacionamentos? É importante que as pessoas do seu relacionamento tenham a mesma visão filosófica do que você? Pra mim, sim. Olha, Se não Vocês for vão um capa, eu dizer- não vou dar nem bom vocês dia. vão dizer que vocês se relacionam só com pessoas não. extremamente Só alinhadas? não, mas se for, é melhor. Não, com certeza. Mas a questão não é essa. A questão é o quanto isso é saudável para o relacionamento, certo? Depende de como você consegue lidar com isso. Se você é um libertário e você vai casar com alguém de esquerda, provavelmente é errado. Mas se você tem uma linha um pouco mais tênue e consegue lidar com essa diferença, tá tudo bem. Por exemplo, eu tenho meus envolvimentos com meninas que são da medicina. E geralmente elas defendem E a muito medicina SUS. é uma filosofia. Não, Me senti atacada. eu queria dizer que elas defendem muito o SUS. Defendem o SUS, não tô dizendo que é esquerda, direita, não sei o quê. E eu tenho uma visão de acreditar que a gente pode melhorar o SUS através de concessão e tal. Não, privatização, assim, tá longe de acontecer na minha visão. Mas aí já dá uma boa de uma briga, entendesse? Porque ela não entende que uma parceria público-privada não é privatização. Aí Mas eu você acha que explico isso com é um carinho, entendeu? E essa foi a treta do saneamento, É inclusive. que isso é um debate muito, tipo, Pontual. pontual, assim, você não vai... É que, assim, eu casei com uma esquerdista. E aí, no dia a dia, Psolista. a gente não acorda... Ela era do PSOL. E no dia a dia, você não acorda, tipo, acordamos, vamos falar sobre a política. Vamos começar a brigar agora. Não, você briga porque Deixa a fulano toalha não na gosta cama. de lavar louça. Você briga. Mas assim, existe uma diferença da questão de visão filosófica de futuro. Aí tem algumas coisas que meio que barra. Então assim, se a pessoa é comunista mesmo, daquela que acha que liberal tem que morrer na revolução, não vai rolar, tá ligado? Obviamente. Aí, tipo, Não vai rolar uma revolução A mesma também, coisa dá pra que tocar. alguém progressista... Não vai ter... Como não vai ter revolução, então não dá pra tocar. A mesma Se coisa eu vou que- morrer, não tem problema. Não, a mesma coisa que Tem assim, saída. alguém progressista, de costumes, por exemplo, liberal de costumes, não vai olhar e falar, puta, aquele cara é conservador pra caralho, vou casar com ele, ele acha que a gente tem que criar nossos filhos, ou etc., de um jeito, família, religião, tradição, etc., e eu sou ateu, acho que a religião é uma bosta e vou ensinar nossos filhos isso. Vai dar merda. Claro que vai, mas isso aí é óbvio, é uma questão de alinhar expectativas. Quero perguntar, numa cidade ANCAP, quem vai sustentar as prisões? Gabriel, Onofre. Depende da cidade, ué. Né, bota ele pra trabalhar, gerar riqueza. É isso que eu falei no último vídeo. E as pessoas concordaram com isso. Ótimo. E assim, mas você pode pensar, aqui a gente vai ter uma cidade só de presidiário. E daí, tipo, uma cidade de presidiário. E aí, quem for do interesse de sustentar aquilo, eu vou fazer um voluntariado ali, uma parada assim, faz, ué. Tem vários mecanismos, depende do que for acordado. Vamos encerrar o vídeo, será? Vamos encerrar o vídeo. Então, não, só deixa eu... Pausa aí, Thalita. Seguinte, a gente dá o tchau, tchau assim, igual o Rafa. Como? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim, Não pausa não, mostra isso. Mostra que a gente dá o tchau, tchau igual o Rafa.